sejam bem-vindos, pessoas conscientes. Eu sou a Ariana Storoli, jornalista, astróloga, astroterapeuta, criadora do Consciência Celeste. Seja bem-vindo a esse canal e aqui a gente vai falar sobre muitos assuntos, né? Sobre astrologia, sobre esoterismo, sobre autoconhecimento, espiritualidade, sobre tarô, enfim, até ET se deixar, a gente fala aqui também. E hoje, como vocês estão vendo aí, o tema desse vídeo é a Lua, né? É o ano da Lua. E para bater um papo aqui comigo, eu chamei minha grande amiga, irmã, né? Parceira na saúde e na doença mental. Viagens psicodélicas. É isso, a amizade é isso, né? Na saúde e na doença, mental principalmente. Sem dúvida. A Fernanda também para trocar uma ideia com a gente sobre o ano da Lua, luz, simbologia, enfim. Fer, se apresenta aí pro pessoal. Olá pessoal, Consciência Celeste, meu nome é Fernanda, eu sou analista junguiana, sou taróloga, cristaloterapeuta, adoro um ET, adoro astrologia, fã da área, fã de assuntos que engrandecem a nossa consciência, que aumentam, que expandam a nossa consciência, que tragam cada vez mais, né, porque eu acho que a gente está precisando esse lugar de tirar um pouquinho os dogmas, as ideias ultrapassadas e abrir a espiritualidade como algo muito mais abrangente do que religião, do que igrejas e por aí vai. Sou dessa vibe. Isso. Era de aquário, né, gente? Aqui a gente tá trabalhando exatamente isso, né? Todo mundo tem que entender o que significa essa consciência aquariana. E o Consciência Celeste é isso, né? É trazer essa consciência aquariana para todo mundo. Vamos lá então, vamos entrar no nosso assunto, né? Bora lá. Lua. 2023 será o ano da Lua. E eu sei que cada um de nós, né, quando à noite, né, olha para a Lua, cada um sente uma coisa, né? Então, deixa aí nos comentários o que vocês sentem no ano da no olhar a Lua, né, à noite, a louca. Ao olhar a Lua, né, no céu noturno, o que vocês sentem? Quais emoções a Lua desperta em vocês? É uma Lua nova, é uma Lua crescente, uma Lua cheia, uma Lua minguante? Qual fase vocês se conectam mais? O que vocês sentem, tá? Então, deixa aí nos comentários. A gente vai gostar da resposta de vocês, a gente vai ver todas. Fer, o que você sente quando olha pra Lua? Você sabe que essa semana, a gente tá aqui na semana do 25 de janeiro, né? E não sei se vocês perceberam a Lua como está, ela tá crescente e ela tava bem baixa. Chegava uma hora assim do dia que ela tava enorme. Eu falei assim, gente, nunca, não sei, pra mim a Lua, ela está mais próxima, ela estava enorme. E aquilo pra mim é hipnotizante. Eu falo que a Lua tem um efeito hipnotizante, um efeito de nos aprofundarmos, né, naquela questão do escuro, do guia. Eu vejo muito a Lua como um guia, como um lugar de referência. Você tem uma fase lunar preferida? Eu gosto muito da Lua cheia pela beleza, mas a Lua crescente que eu tava essa semana e é o que eu gosto, porque os cristais eu gosto de energizar nessas duas fases, né? A Lua crescente e a Lua cheia, que são as melhores fases para você trabalhar ali numa energia, numa conexão. Então, para mim a Lua crescente eu acho que é a mais bela, assim, aquela coisinha, assim, parece uma pintura. Sim, né? Eu também adoro a Lua, eu gosto da Lua nova. Lua cheia, né, é encantadora, e a Lua minguante. Eu gosto desse começo e finalzinho da Lua. E aqui, gente, a gente tá falando sobre a ciclicidade da vida, né? A Lua tem 4 fases, né? A mulher é feita de 4 fases, né? Seus ciclos. Então aqui a gente já começa a entender o que o ano da Lua, né, 2023 vai trazer pra gente. Só lembrando, né, que 2023 ainda não começou, gente, desculpa. Ainda não. Já que o ano novo astrológico só começa dia 20 de março, tá? Então é em 20 de março que vai realmente começar a regência lunar. E essa referência, né, de regência vem dos caldeus, tá? Só para trazer aqui um pouquinho de conhecimento para vocês, da onde vem, né?
essa questão das regências, tá? Então é um estudo que vem desde a época dos caldeus, lá da Mesopotâmia. Então, assim, é uma coisa antiga e que vem guiando a humanidade há eras, tá? Então, o que a gente pode, né, trazer de sintonia no ano da Lua? Nessa questão principalmente da ciclicidade, né? Já que a Lua na astrologia representa as mudanças de humor do ser humano. A Lua no calendário, né, astrológico, ela fica 2 dias e meio em cada signo. Então, 2 dias e meio, o ser humano está num estado emocional diferente. Então, essa oscilação, né, vai estar muito presente durante esse ano de 2023, que lembrando que vai de março até março do ano 2024, tá? O que é interessante porque você pega a parte né, da medicina, esse tipo de oscilação, né, não pode, né, as pessoas têm que ser sempre lineares, né? E, gente, nós somos totalmente conectados, nós somos compostos 70% de água, impossível a Lua não ter uma influência. Exatamente, então assim, como, né, nós somos feitos 70% água, o planeta é feito por 70% água, né? Então, assim, vai ficar mais intenso ainda essa influência lunar no nosso emocional, no inconsciente, né? Lembrando o inconsciente, né? Aquela referência do iceberg, né? É a pontinha, só que a gente tem uma noção, né, da consciência. O inconsciente está ali todo submerso, né? A Lua também trata do inconsciente, né? Emoções que a gente esconde, né? Manifesta, né? Então, gente, lembrando, né, que a Lua rege o signo de Câncer, tá? Então, se você conhece algum canceriano aí, se prepara que ele vai ficar mais emocionado ainda nesse ano, né? E aqui eu vou aproveitar e deixar uma dica, tá? Continua aqui nesse vídeo, que eu vou dar uma dica no final para falar, para você entender como esse ano da Lua vai impactar no seu mapa astral. Se você já fez mapa astral, conhece um pouquinho do mapa astral, eu vou dar uma diquinha no final para você fazer a sua previsão pessoal, do que você pode esperar pro seu ano da Lua. É importante dizer, não é que a gente não é canceriano que não vai ser influenciado, porque câncer tá no nosso mapa e às vezes afetando mais do que o próprio solar, né? Todos nós temos os 12 signos no mapa astral e câncer está no ponto do seu mapa. Então, ele vai trazer algumas dicas aí pra gente entender esse ano da Lua. E aí é o ano de cada um, né? Pessoal. Então, o que a gente pode esperar nesse ano de 2023, né? Assuntos relacionados à Lua, né? Ao arquétipo da Lua, a energia da Lua, né? Essas forças, né, lunares, o que elas trazem pra gente no ano regido pela Lua? Primeiro, feminino, né? Se a gente tá falando de ciclicidade, o feminino é cíclico, gente. A gente tem que entender isso, né? E é um conflito, né? Porque a gente vive numa sociedade que cobra da mulher a ser linear, né? Ser produtivo, ser eficiente, ela não tem aquele momento de descanso, né? De olhar para dentro, né? A questão da sociedade cobrando a eficiência o tempo todo, a mulher não consegue descansar, né? Então, a gente pode ver esse assunto em evidência, né, em 2023. Então, as emoções à flor da pele, o inconsciente, né? Gente, terapia, hein? Esse ano em dia, por favor. Terapia, lidar com as emoções que a gente, né, com as sombras, né, Fer? Fer, fala um pouquinho das sombras, né? Já que tá falando da Lua, né? A Lua, ela tem esse lado oculto que vai falar das nossas emoções e tá ligado a essa questão das sombras. Quando fala sombras, as pessoas têm um pouco de medo, né? Fala que é alguma coisa do mal, né? E não é, né? Não. Em termos, né, psicológicos, assim, né? A sombra, ela vai falar tudo aquilo que, de alguma forma, a gente reprimiu. E não necessariamente a gente só reprime coisas ruins. O que é essa repressão, né? Tudo aquilo que eu precisei
eu gosto de usar assim, enfiado no saquinho, porque a gente tinha que se adaptar ao meio que a gente vivia. Seja no âmbito familiar, que é onde mais a gente acaba tendo isso para se adaptar, porque eu preciso buscar o amor dos pais, o amor da família, então eu deixo de ser, né, aquilo que eu tenho potencial para poder me adequar. E depois a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais velhos, tem a sociedade. Então, a sombra ela não é uma coisa só negativa, aquilo que não é bem visto numa sociedade em geral. São dons também que às vezes você está numa família onde todo mundo é extremamente racional, extremamente intelectual e você é um artista. Só que você nunca foi bem visto, nunca foi elogiado, nunca ninguém potencializou aquilo. A arte acaba ficando negligenciada. Então ela é uma sombra também. Hoje a gente usa a sombra é mais utilizada como algo negativo, que é as explosões, né? Aquela pessoa emotiva, mas não necessariamente. É aquilo que a gente ignora, né? Que a gente reprime, Isso. Tem medo de mostrar, Tem medo, porque por educação. E todo mundo tem. Ninguém deixa de ter sombra, mesmo porque existe uma luz. Se existe uma luz, existe uma sombra. É tudo a gente tá vendo aqui as luzes, né? Então sempre gera uma sombra. Toda parte que tem que aparecer, algo esconde. Se eu me mostro de uma forma, eu escondo uma outra parte. Invariavelmente. Se eu tô aqui bonitona, tem uma parte não tão bonitona que não está aparecendo. Para eu poder continuar a vida. Isso são adaptações. Interessante, né? Então, feminino, as emoções, né? As nossas sombras, o nosso inconsciente, traumas também, coisas ligadas à infância, já que a Lua vai falar, né, das nossas emoções que vêm da infância, intimidade, questões íntimas, a gente pode, né, serem remexidas, né? O passado pode ser remexido no mundo da Lua. A maternidade também, esse assunto pode voltar, a questão da fertilidade, de família, né? Origens da vida, ancestralidade, o conceito do que é família, lar, casa, né? Inclusive a questão de cuidados com o nossa casa, né? O planeta é uma casa, né, de todo mundo, né? Então a gente pode ter essa consciência um pouco mais de sustentabilidade, né? A gente vai estar em busca da sensação de segurança, então qualquer coisa que atinja, né, essa nossa percepção, né, que pode se sentir em perigo, ameaçado, por isso que a gente vai ativar na gente essa questão de eu preciso me proteger antes que algo de ruim aconteça comigo. Então as sombras podem ser manifestadas nesse sentido, né? A Lua, ela tá ligada também às águas, tá? Então, águas são as emoções. E a gente pode também ver, né, questões ligadas a águas, né, no ano da Lua, né? Enchentes, né, acidentes, problemas com águas e fluidos, tá? E aqui, né, é evidente que um ano da Lua, o feminino se destaca, né? E é interessante, né, como a gente já está começando a ver, né, alguns assuntos polêmicos surgindo no ano da Lua, né? Veja aí, duas artistas, né, a Shakira e a Miley Cyrus, trazendo músicas que expõem a intimidade delas no ano da Lua. Coincidência, gente? Eu não acredito mais em coincidência, tá? Mas é interessante, né, essas mulheres trazendo essas questões tão importantes, dando voz, né, representando muito feminino, né, as dores do feminino. E esse envolvimento popular, né, porque a Lua também, na astrologia, vai falar de envolvimento popular, né, então pode esperar aí, gente, movimentações políticas, inclusive, e também movimentações de comoção popular, né. Gente, é interessante, né, assim, essas dores do feminino, né, que vem de séculos, vem de milênios, né, de um sistema que patriarcal, tá? Então, assim, é difícil, né, a gente quebrar um sistema assim. Por mais que algumas críticas estejam acontecendo, né, diante dessas artistas,
é uma voz que está aí no mundo, né? Para representar o feminino, né, Fer? Vai se iluminando, né? Eu vejo, levando pro lado do tarô, né? O arcano, a lua, é muito esse lugar de sair da zona de conforto, né? A lua, quando dentro do tarô, ela vai sair da zona de conforto. E eu vejo a questão da Shakira, né? Não é fácil da cara bater, por mais que ela seja artista, tá lucrando, porque tem essa outro lado, né? Desmerecendo, para variar, né? Desmerecendo o potencial dela. Ela é uma artista, é a forma como ela expõe as emoções dela, sempre foi assim, sempre vai ser. A arte é isso, né? Mostrar tudo aquilo que a sociedade não quer ver, que é enfiar embaixo do tapete. Então é bem essa questão, ela saiu da zona de conforto dela, porque ela poderia ter ficado quietinha, mas não, ela tem que expressar, eu não tô bem, eu não tô feliz. Mesmo a Miley, né, Miley Cyrus. Mimi, a Mi, mesmo ela trazendo essa composição maravilhosa de música, falando, gente, a gente não tem que ficar buscando no outro, né? A lua, ela vem falar exatamente isso, é você com você mesmo, é você enfrentar os seus demônios, a sua escuridão, a representação de Hecate, né? Hecate ali, a deusa do inconsciente, do submundo. Então vamos enfrentar bastante monstros e demônios para assim atingir a luz da consciência. O feminino, como eu disse, né, ele é cíclico, né? Ele tem a fase nova, né, que corresponde àquele arquétipo da anciã, tem a fase crescente que corresponde à donzela, a fase cheia que corresponde à mãe, né, cuidadora, nutridora, que é o que a maioria da sociedade pede para a mulher sempre doar, só que daí vem a fase minguante, que é a feiticeira, que é a bruxa, é a que impõe limites, né, ela é minguante, e ninguém gosta quando a mulher tá nessa fase, né, que é a TPM, né, ninguém gosta, né, porque a mulher começa a expor, né, os seus desejos nessa fase, é isso que é a sua força, né? É a sua força destrutiva. Então, quando a mulher mostra esse lado, né, destrutivo, né, de expor, é criticada, né, infelizmente. E só para encaixar aqui o momento astrológico, né, que tem a ver com o que a gente está sentindo, né, já que está falando de lua, a gente fala de Lilith também, né, que representa a lua negra, as sombras, né, na astrologia. E interessante porque a Lilith, ela entrou no signo de Leão no dia 9 de janeiro e vai ficar até 3 de outubro. A Lilith fica 9 meses em cada signo, 9 meses, né? O que acontece com a mulher em 9 meses? E a Lilith entrou em Leão, né? Então foi quando explodiu tudo isso, né? E uma Lilith em Leão vai falar da autoafirmação, da autoestima, o direito de brilhar, da individualidade, né? De criar com espontaneidade, né? Um prazer oprimido, né? Uma arte oprimida, né? Então é apropriar-se da nossa essência, personalidade, dos nossos dons, talentos, né? Então durante esses meses, esses 9 meses, a gente vai ver esse filme brilhar, justamente porque a Lilith está em Leão. E depois, olha que interessante, e depois, em outubro, a Lilith vai entrar em Virgem. E Virgem é o signo, né, que é o único que é representado por uma energia feminina. Certo. Né? E é um arquétipo de Virgem, né? Então a gente vai ver muito conflitos aí nessa questão da mulher virginal, né? Então esperem depois de outubro que talvez muita coisa ainda aconteça aí nessa questão de o que é ser mulher hoje em dia, né? O que realmente é ser mulher? Essa coisa de ser a perfeitinha, a certinha, bonitinha. Dentro da caixinha, né? Pode vir também outra onda aí, né, de libertação. Bom, pela astrologia, né, as referências trazem esse conceito para 2023, Fer. Né, da gente estar atento então à nossa própria ciclicidade. E lembrando que os homens também têm que ficar atentos a isso, tá? Porque os homens também têm essa essência cíclica, só que sente menos do que a mulher, né? E então, em termos junguianos, a gente poderia falar, né? Porque Jung sempre trouxe e termos orientais também, não só a taoísta, né? Você tem o Yin e o Yang. Todos nós temos o feminino, tem o masculino por detrás, né, no inconsciente, e
o homem tem o feminino no inconsciente. Então, as exaltações que as mulheres... A forma como a mulher é tratada hoje está sendo dentro do homem também, só que está reprimido. Então, assim, por falar em sombra, cuidado, homens. Porque toda essa repressão que nós sofremos aqui no externo, vocês sofrem no interno. E como lua, isso vem forte. As cobranças, a dificuldade em lidar com essa parte mais frágil, da fragilidade das emoções, né? Então não é só a mulher em si que vai sentir, o homem também vai ter esse chamado, se não mais profundo, inclusive. Sim. Os homens também vão ter que entrar em contato com as emoções profundas, né? E o quanto isso é reprimido para eles. Nossa, né? muito mais, né? Chorar. E por mais que a gente Muito mais. esteja, graças a Deus, evoluindo, ainda temos um longo caminho para isso. A minoria dos homens que procura ali terapia, né, Se Fer? conhecer, né? Que busca ali o autoconhecimento, né? Fica muito preso numa caixinha, né? Dentro do sistema. Enquanto tiver esse desbalanço, a gente vai continuar tendo essas dificuldades aí de relacionamentos, de competição, desconstrução, desmoralizar o outro, ou seja, a mulher contra o homem contra a mulher, né? Enfim. É um desafio, né? É um desafio. Mas a gente tá aqui pra criar consciência, pra evoluir, né? Exato. E... Ô Fer, você que estuda, né, o tarô, né, a gente pode trazer também alguma consciência, né, sobre a carta da lua, né, dentro da simbologia ali. Qual que seria, né, o que a gente pode pensar para o ano da lua, o que a gente pode esperar de acordo com o que traz a carta da lua? Tem dois arcanos, né, que são as cartas do tarô, os arcanos, que falam muito com a lua. É a lua em si, né, que traz realmente, vamos dizer assim, o front. Então aqui, se aparecer tiver aqui, ó, fazer uma mágica aqui, ó, colocar aqui a lua, você vê, tem a carta que não aparece, é a única carta que não aparece nenhum humano. Ela é só o lagostim, os animais, então ela tá bem instintiva, ela vai falar muito de inconsciente. Esse lagostim aí, ele tá muito ligado ao escaravelho do egípcio, que falava sobre imortalidade, sobre essa coisa mais inconsciente, mais profunda, né? Então daí depois se transformou no lagostim, porque o tarô ele foi sendo reescrito, reinventado, relido, né? Então vai se adaptando às épocas. Mas a gente pode pensar assim, o lagostim, ou o caranguejo aí, que é o câncer, que tem aquela casca dura, né? Então a primeira casca, mais o que está por dentro mesmo, o corpo dele mesmo está por debaixo disso. Então é tentar tirar essa casca, sair dessa casca, pôr o corpo à exposição, né? Porque atrás da lua tem o sol iluminando a lua ali. Então ele vai se formando uma nova camada, mas, né, se construindo ali, e enfrentar o quê? As polaridades, porque você vê, tem dois cachorros, duas torres, as polaridades, como eu disse, a sombra e a luz dentro de nós, olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas dificuldades. Em contrapartida, a gente tem lá a sacerdotisa, que é o feminino, né, o oculto, aquilo que vai ser revelado. Então a gente vai ter muitas revelações, muitas coisas que ficaram embaixo do pano, muita coisa que está sendo acobertada em todos os âmbitos, eu acredito. Vai vir muita coisa à frente aí, a sacerdotisa trazendo porque a sacerdotisa ela não é uma pessoa bacana, não. Ela é certa, ela é justa, ela é, digamos assim, que fez uma coisa, vai arcar com aquilo. Responsabilidade, ela chama a responsabilidade. Então, junto com a lua, então assim, o que é nosso, né?
Porque muitas vezes a gente responsabiliza o outro. Então, o que é nosso? O que nós temos que fazer dentro de nós? Às vezes a gente pode receber um chamado de tomar consciência do que foi feito no passado e Sim. tentar reescrever a história, né? Vai ser um ano de olhar para o passado, tomar consciência do que foi no passado e não repetir padrão, porque a Lua traz, né, na astrologia esse conceito. Sem dúvida. E não olhar para esse passado fingindo que ele não existiu, né? Uhum. Porque muitas vezes faz, né? Não, vamos olhar, faz parte da humanidade. Isso é evolução, né? Uhum. É olhar para aquilo, a consciência que se tinha naquele tempo versus a consciência que se tem hoje. Você não pode cobrar uma pessoa né, que fez um erro, sendo que no passado ela não tinha consciência, ela estava errando. Hoje, se ela tem consciência, a responsabilidade é cobrada, outra, né? Exato, isso é até bíblico, né? Então é isso, cada época é uma época pra gente olhar, observar, mas também não se culpar, não pegar o chicote lá, mas se responsabilizar. Eu errei, tem como fazer diferente, né? Acho que a sacerdotisa vem completar isso, nessa questão. Ok, então, gente. Então, você que ficou aqui com a gente nesse bate-papo, se curtiu, comenta aí, deixa um like e inscreva-se no canal, né? De praxe. Põe o sininho, Ativa o joinha. Gente, ó, então você que ficou aí, quer saber como vai ser o seu ano da Lua? E se você tem o conhecimento, né, já consegue olhar seu próprio mapa, então eu vou dar 2 dicas. Olha onde está o signo de Câncer no seu mapa, em que casa ele está, o que trata essa casa, ela vai dar dicas, né, quais serão os assuntos que você vai ter que trabalhar mais nesse ano da Lua. Olha também onde está o seu signo lunar, em que signo ele está, em que casa ele está. Também se você vai receber dicas pessoais, esse é o horóscopo pessoal, né? Do como vai ser o seu ano da Lua, o que você vai ter que trabalhar, o que você vai ter que desenvolver, olhar, né? Buscar talvez ajuda, tá? Para lidar com suas próprias emoções, tá? Essa é a dica. E na dúvida, contate a astróloga. Isso. E qualquer dúvida, quer se aprofundar mais no mapa astral? Entre em contato. O meu Instagram, meu WhatsApp, área astrologia, ou vem aqui conhecer o Consciência Celeste, esse espaço aqui físico, tá? Compareça aos nossos eventos, que todo mês a gente realiza Círculo de Mulheres. Então é isso. Fer, obrigada pelo bate-papo. Sempre muito bom. Em breve A gente retornaremos. conseguiu fazer em pouco tempo. Pois é, consegui falar falar orgulhosa pouco. de você. A gente fala tanto. Gente, uma geminiana e uma pessoa que tem Lua e Sagitário, você imagina o quanto que conversa? Nossa senhora, tem que fala? cortar mesmo. Tem que estar sempre. Mas foi. Então, acompanhe o seu canal que em breve traremos outros bate-papos, outros assuntos, tá bom? Beijo, gratidão!